A neve caía em flocos preguiçosos sobre a paisagem branca e tranquila de Pineridge. As montanhas ao longe pareciam guardiãs silenciosas, observando a pequena cidade vestida com luzes piscantes e enfeites coloridos. No coração daquele vale encantado, a fazenda Lovelygt, coberta de uma fina camada de gelo, mantinha sua postura orgulhosa, mas marcada por cicatrizes invisíveis, rachaduras financeiras que ameaçavam desmoronar todo o legado dos Flores. Camila Flores olhava pela janela de sua pequena casa, com as mãos firmemente segurando uma caneca de café quente. O vapor subia, aquecendo seu rosto enquanto seus pensamentos rodopiavam como a neve do lado de fora. Os números não mentiam, a fazenda estava à beira da falência. O que antes era um paraíso vibrante de árvores de Natal e risos infantis havia se tornado um fardo pesado em seus ombros. As folhas ressecadas das árvores e as prateleiras vazias do galpão contavam uma história que ela se recusava a aceitar. Como deixar morrer um lugar que representava tanto para sua família? Camila fechou os olhos por um instante, puxando o ar frio e crispado de dezembro. As memórias dançavam por sua mente, sua avó acendendo as luzes de Natal no primeiro dia de dezembro, o cheiro de biscoitos de gengibre assando no forno e a voz de seu avô, forte e confiante, contando histórias sobre os invernos passados e as glórias da fazenda nos seus dias dourados. Tudo isso parecia estar à beira de se perder como as estrelas ao amanhecer. Uma batida leve na porta arrancou o ar de seus devaneios. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com um ranger baixo, revelando Mateu Gonzalez, alto e robusto, com o sorriso de quem carrega uma boa notícia ou uma piada. Seus olhos castanhos, tão familiares e reconfortantes, encontraram os de Camila, e ele levantou uma caixa de chocolates em uma mão e um gorro de Natal vermelho na outra. Vi que precisava de um pouco de Natal nesse coração, ele disse, adentrando a casa com a familiaridade de quem sempre pertenceu àquele lugar. Mateu. O tom de surpresa foi seguido por um sorriso que Camila não sabia que ainda era capaz de dar. Ele era a personificação do conforto em forma humana, sempre sabendo quando aparecer e como fazer com que as nuvens pesadas de sua vida parecessem um pouco menos ameaçadoras. Você nem avisou que vinha. Eu sei que você adora surpresas, ele piscou, colocando os chocolates sobre a mesa e ajeitando o gorro em sua cabeça. E eu também sei que tem algo se passando nessa cabecinha. Fala aí, o que está acontecendo? Camila suspirou, observando-o por um momento antes de se permitir sentar na poltrona em frente à dele. Mateu era mais que um amigo, era uma parte de sua história, a âncora que a mantinha no lugar quando tudo parecia querer arrastá-la para longe. Mas agora, até mesmo ele sentiria o peso de seu desespero. A fazenda está com problemas sérios, Mateu. Eu fiz uma coisa. Ela hesitou, mordendo o lábio enquanto o olhar de Mateu se tornava sério, curioso. Me inscrevi em um concurso da Evelina Vargas. Aquela influenciadora que promove concursos de Natal para fazendas e destinos natalinos, isso não soa ruim, ele a interrompeu, inclinando-se para a frente. Pode trazer visibilidade, né? E até ajudar com... Mateu, eu disse que eu e meu namorado somos os donos da fazenda. A frase saiu apressada, e o silêncio que se seguiu foi preenchido pelo estalo da madeira na lareira. Camila não desviou o olhar, esperando o impacto da confissão atingir Mateu. Por um segundo, ele não se moveu. Então, as sobrancelhas dele se ergueram em surpresa genuína. Namorado? Desde quando você tem um namorado, e por que sou o último a saber disso? Não existe namorado, Mateu. A honestidade carregava uma ponta de vergonha, mas ela sabia que não podia esconder isso dele. Eu inventei essa parte. Achei que aumentaria as chances de sermos escolhidos se parecesse mais romântico. Mateu se recostou na cadeira, processando a informação. O calor da lareira projetava sombras dançantes em seu rosto, acentuando a seriedade dos olhos que, por um instante, se estreitaram enquanto ele refletia. Então, para a surpresa de Camila, ele soltou uma risada baixa e abafada. Você realmente não facilita as coisas para si mesma, né? Ele disse, balançando a cabeça. Antes que ela pudesse responder, ele levantou as mãos. Tá, entendi. Você precisa de um namorado de mentira. E por acaso, tem um amigo incrível que topa qualquer loucura sua.
Camila piscou, absorvendo a oferta implícita. Espera, você está dizendo que vai me ajudar? Fingir ser meu namorado durante todo o concurso? Mateus sorriu, mas dessa vez, havia algo em seus olhos que Camila não conseguiu decifrar de imediato. Claro que vou. Não seria Natal se eu deixasse você lidar com isso sozinha. Além disso, ele levantou a sobrancelha, parece até divertido. Camila sentiu uma mistura de alívio e apreensão tomando conta dela. O concurso significava mais do que apenas publicidade, era a chance de salvar a fazenda que sua família construiu com tanto esforço. Mas trazer Mateu para essa mentira significava que as linhas entre o real e o fictício estavam prestes a se tornar perigosamente tênues. A neve continuava a cair, cobrindo a fazenda em um manto branco. Camila sabia que a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. E enquanto observava Mateu colocando um chocolate na boca e lançando-lhe um sorriso travesso, ela percebeu que o coração dela também estava em jogo. Mateu ficou em pé na pequena sala de estar, observando Camila enquanto ela vasculhava a mesa em busca de um bloco de notas onde anotara todos os detalhes do concurso. O som suave da lareira crepitando e o leve farfalhar da neve do lado de fora traziam um contraste marcante e a tensão crescente dentro da casa. O olhar de Mateu se suavizou ao ver Camila, ainda tão determinada mesmo em meio ao caos, movendo-se com a energia de quem não podia se dar ao luxo de perder tempo. Camila, respira um pouco, ele disse, cruzando os braços e inclinando-se contra o batente da porta. Se vamos fazer isso direito, não podemos começar com você à beira de um colapso nervoso. Ela parou por um momento, os dedos ainda segurando um bloco de notas manchado de café. Um suspiro pesado escapou de seus lábios enquanto ela virava para encará-lo. Mateu, você tem ideia de quanto está em jogo aqui? Não é só a fazenda, é tudo o que meus avós deixaram para mim. Não posso falhar. Ele descruzou os braços e se aproximou, os passos ecoando levemente no chão de madeira. Eu sei disso, disse, a voz baixa e segura. E é por isso que estou aqui. Vamos fazer isso funcionar, juntos. Por um instante, os olhos de Camila brilharam com uma emoção que parecia hesitar entre gratidão e alívio. Ela sentiu, os ombros relaxando um pouco. Certo. Então, vamos começar a planejar como vamos convencer todos de que somos um casal feliz e apaixonado. Mateu sorriu, e algo em sua expressão desarmada fez o coração de Camila acelerar. Eles eram amigos desde a infância, conheciam as manias um do outro, o riso genuíno e os silêncios confortáveis. Mas agora, eles estavam pisando em um terreno completamente novo, e isso trazia um arrepio diferente. Primeiro, ele começou, com um tom de provocação, precisamos de uma história convincente sobre como começamos a namorar. Nada de contos mirabolantes, ok? Algo que soe como, nós. Camila não pôde deixar de sorrir, apesar da situação. Algo como quando construímos aquela casa na árvore e você caiu de uma altura ridiculamente baixa, mas insistiu que foi heróico? Exatamente, ele riu, os olhos dançando com uma faísca de nostalgia. Agora, mais sério, precisamos saber como agir com naturalidade quando a equipe da Evelina estiver por aqui. Não podemos vacilar. Ela sentiu, ainda sorrindo, mas logo a preocupação voltou ao seu rosto. Mateu, isso pode se tornar complicado. Se eles perceberem que estamos fingindo, será um desastre. Então não vamos deixar isso acontecer, ele disse, segurando seu olhar com intensidade. Eu sei que isso é arriscado, mas você não está sozinha. Estamos juntos nessa. O silêncio que seguiu foi carregado de entendimento e algo mais, uma tensão não resolvida que começava a emergir. O som do relógio na parede marcava cada segundo com uma clareza quase angustiante. Nos dias seguintes, a fazenda foi transformada em um espaço que parecia ter saído de um conto de fadas natalino. Luzes douradas enfeitavam cada canto, e guirlandas de pinho e laços vermelhos pendiam das portas e janelas. A neve acumulada refletia o brilho das decorações, criando uma cena que parecia um cartão postal. Camila e Mateu passaram os dias se preparando para o momento em que precisariam convencer todos de que eram um casal. Ensaiaram toques de mão e olhares carinhosos, riram de tropeços e se corrigiram, mas a linha entre atuação e realidade começou a se embaçar.
Mateu, que sempre fora descontraído e otimista, percebeu que algo mudava dentro dele a cada sorriso nervoso que Camila lhe lançava. Era como se cada toque acidental e cada momento em que seus olhares se cruzavam com mais intensidade carregassem um peso que ele não esperava. E por mais que tentasse convencer a si mesmo de que estava apenas ajudando uma amiga, sabia que estava começando a questionar a própria verdade. Na manhã da chegada da equipe de Evelina Vargas, a fazenda estava um espetáculo de luzes e vida. Camila ajustava os últimos detalhes, uma mistura de ansiedade e excitação em seu rosto. Mateu observava de perto, sentindo o próprio coração bater mais rápido. Eles estavam prestes a entrar em cena, e a realidade de estar apaixonado por Camila, mesmo que de mentirinha, o deixava mais nervoso do que qualquer coisa que já enfrentará antes. Quando a van da equipe de Evelina parou na entrada da fazenda, os dois se posicionaram lado a lado. Camila sentiu a mão de Mateu pousar em sua cintura de forma protetora, e por um instante, ela fechou os olhos, absorvendo o calor reconfortante do toque. Evelina desceu do veículo com um salto, um sorriso largo e calculado em seu rosto, enquanto um cinegrafista e um assistente a seguiam. Camila Flores, a dona da famosa fazenda Lovelight, a voz de Evelina era doce, mas carregava uma ponta de autoridade que deixava claro que ela estava ali para mais do que apenas uma reportagem de Natal. E este deve ser seu parceiro, Mateu. Vocês dois formam um casal tão bonito. Camila sentiu o calor subir em seu rosto, mas antes que pudesse responder, Mateu, sempre rápido com as palavras, deu um passo à frente e disse: "É um prazer tê-los aqui. Essa fazenda é especial para nós dois, e mal podemos esperar para mostrar o que ela tem de melhor." Evelina sorriu, mas seus olhos avaliaram cada movimento dos dois. Camila sabia que os dias que viriam seriam cruciais, que cada momento compartilhado com Mateu teria que ser perfeito. Mas o que não podia prever era como, em meio à farsa, o que havia começado como uma encenação começaria a parecer incrivelmente verdadeiro. O ar em Pineridge estava carregado de uma antecipação gelada, que misturava a doçura da neve recém-caída com a eletricidade de algo prestes a acontecer. A fazenda Lovelight parecia ter se transformado em um cenário de conto de fadas, com fileiras de árvores de Natal cintilantes e enfeites que balançavam suavemente com a brisa. As luzes douradas, que percorriam cada galho e guirlanda, iluminavam o caminho até a casa principal, onde Camila e Mateu se preparavam para enfrentar a chegada de Evelina Vargas e sua equipe. Do lado de dentro, Camila andava de um lado para o outro, ajeitando a gola de seu casaco de lã vermelho e verificando pela 10ª vez os papéis em sua mesa. Suas mãos estavam geladas, mas não pelo frio da estação. A pressão para manter a fazenda e, ao mesmo tempo, sustentar a mentira que começava a parecer mais complicada do que nunca a deixava inquieta. Mateu entrou na sala com um sorriso tranquilo que mascarava a tensão que também sentia. Ele estava vestido de forma casual, mas arrumada, um suéter cinza escuro que realçava seus ombros largos e jeans que complementavam seu visual despreocupado. "Você vai acabar desgastando o chão se continuar andando desse jeito", ele disse, numa tentativa de aliviar a tensão que parecia espessa como o nevoeiro lá fora. Camila forçou um sorriso e parou, encontrando o olhar de Mateu por um momento que pareceu mais longo do que deveria. "Eu sei. É só que, ela vai tentar encontrar qualquer falha. Precisamos estar perfeitos, Mateu." "E vamos estar", ele assegurou, aproximando-se e colocando uma mão gentilmente em seu ombro. O calor do toque dele fez com que o coração dela acelerasse, um lembrete de que havia mais em jogo do que apenas a competição. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, o som de rodas esmagando a neve do lado de fora os fez congelar. Camila deu um passo para trás, e os dois trocaram um olhar rápido de entendimento. Era hora de colocar o plano em ação. A porta da frente se abriu e uma rajada de ar frio trouxe consigo a presença marcante de Evelina Vargas. A influenciadora, vestida em um casaco branco impecável com detalhes de pele sintética, tinha um sorriso calculado nos lábios pintados de vermelho. Atrás dela, um cinegrafista e um assistente carregando equipamento seguiam com passos ágeis. "Ah, Camila! Que delícia finalmente ver essa fazenda de perto", exclamou Evelina, a voz carregada com um entusiasmo ensaiado. Seus olhos se moveram rapidamente para Mateu, avaliando-o com um leve erguer de sobrancelhas.
e você deve ser o famoso namorado. Mateu, certo? Mateu estendeu a mão e exibiu seu sorriso mais natural. É um prazer conhecê-la, Evelina. Camila fala muito sobre você. Camila prendeu a respiração enquanto observava a interação. Evelina apertou a mão de Mateu, mas seus olhos não deixavam escapar nada. Espero que sejam coisas boas, disse, rindo com uma leveza que não escondia seu olhar penetrante. A equipe se instalou rapidamente, o cinegrafista ajustando a iluminação e o assistente organizando as filmagens. Camila sentia cada segundo como um teste, com Evelina observando cada detalhe, como se pudesse detectar uma rachadura na fachada que haviam construído. Então, Evelina começou, ajeitando o casaco enquanto olhava para a câmera. O que torna a Fazenda Lovelyg tão especial para vocês como casal? Mateu e Camila trocaram um olhar breve antes de Mateu tomar a iniciativa. Ele se aproximou de Camila, colocando um braço casual ao redor de sua cintura, o que fez o estômago dela se contrair. Esta fazenda não é apenas um lugar para nós, é onde nossa história se entrelaça, ele disse, a voz soando tão convincente que até mesmo Camila sentiu um nó de emoção na garganta. Camila sempre compartilhou comigo o amor e as histórias que seus avós trouxeram para este lugar. Estar aqui com ela é como reviver essas memórias e criar novas. Evelina observou atentamente, o sorriso permanecendo intacto, mas os olhos calculando cada palavra. Interessante, ela disse. E vocês planejam manter essa tradição juntos? Quero dizer, cuidar da fazenda como uma parceria romântica e profissional? Camila sentiu a tensão se acumulando em suas têmporas. Aquela pergunta não estava no script mental que havia preparado. Sim, é exatamente isso, disse, sem pensar, mas a voz saiu mais baixa do que pretendia. Mateu apertou suavemente sua cintura, um gesto quase imperceptível que dizia eu estou aqui, e continuou, a Fazenda Lovelyg é parte do que somos. E não vamos deixá-la ir embora. O assistente de Evelina fez um sinal de positivo com a cabeça e a câmera piscou uma luz de gravação desligada. Perfeito, tomaremos algumas imagens externas e filmaremos mais tarde com algumas entrevistas individuais, Evelina informou, olhando novamente para Camila, como se quisesse cravar os olhos na alma dela. Quando a equipe saiu para preparar as filmagens externas, Camila soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Isso foi intenso, ela murmurou, sem se mover do lugar. Mateu, ainda com o braço em volta dela, abaixou a cabeça e deu uma risada baixa. Eu diria que foi só o começo, minha amiga. Prepare-se, porque isso vai ficar mais complicado. A frase terminou com um sorriso que parecia tanto uma advertência quanto uma promessa. A noite caiu sobre Pineridge com uma suavidade gelada, tingindo a paisagem com tons de prata e azul. A Fazenda Lovelyg estava mais vibrante do que nunca, iluminada por fileiras de luzes cintilantes que serpenteavam pelas árvores e guirlandas de pinho que exalavam o perfume fresco e nostálgico do inverno. Um coro de risadas ecoava ao longe, enquanto os moradores e visitantes se preparavam para o evento de ensaio noturno que Camila organizara com tanto cuidado. No entanto, ela sabia que a calmaria era apenas um prelúdio para o caos. Mateu estava na entrada do celeiro, vestindo um casaco grosso e com as mãos nos bolsos. O vapor de sua respiração subia e se dissipava no ar, enquanto seus olhos observavam Camila ajeitar uma série de lanternas. Havia algo reconfortante em vê-la assim, imersa em sua missão, mas hoje, ele sentia uma energia diferente pairando entre os dois, algo que estava além da amizade que conheciam tão bem. Camila, você vai acabar deixando tudo perfeito e esquecer de aproveitar, ele provocou, inclinando-se contra a porta do celeiro e levantando uma sobrancelha. Ela sorriu sem olhar para ele, os dedos ainda ocupados em ajustar a última lanterna. Mateu, se eu não fizer isso, ninguém mais vai. Além disso, esta é a nossa chance de impressionar antes da grande filmagem de amanhã. Ele caminhou até ela, diminuindo a distância de forma que a luz fraca das lanternas dançasse em seu rosto. Relaxa um pouco, mi corazoncito, ele disse em um tom brincalhão. Mas a suavidade em sua voz fez Camila parar por um momento, sentindo o coração acelerar de forma traiçoeira. Ela balançou a cabeça, reprimindo qualquer pensamento desnecessário.
antes que qualquer um deles pudesse comentar sobre o silêncio que se instalou, um ruído vindo do interior do celeiro fez ambos congelarem. Um farfalhar agudo, seguido por um som de algo caindo com estrondo, ressoou entre as vigas de madeira. Mateu, você ouviu isso? Camila perguntou, os olhos se arregalando. Sim, e não, não foi o vento, ele respondeu, já se movendo para abrir a porta maior do celeiro. A escuridão do interior parecia mais densa sob a luz fraca, mas antes que pudessem dar mais um passo, um bando de guaxinins, com olhos brilhantes e curiosos, surgiu do feno empilhado e começou uma debandada que quase derrubou Mateu. Camila gritou em surpresa e tentou se afastar, mas tropeçou em uma corda no chão, caindo para trás. Mateu, ainda lutando contra o susto e rindo, foi rápido o suficiente para segurá-la pela mão e evitar que ela caísse completamente. No entanto, o impulso os levou a cair juntos, com ela se apoiando sobre ele, a respiração de ambos se misturando em uma nuvem quente no ar frio. Por um instante que parecia mais longo do que deveria, seus olhares se encontraram. Camila pôde sentir o coração de Mateu batendo sob o casaco grosso, e ele, por sua vez, percebeu que a expressão no rosto dela era mais suave, vulnerável. Nenhum dos dois se moveu, como se algo maior que eles os prendesse naquele momento. Você, está bem? Mateu perguntou, a voz baixa e rouca. Sim, ela respondeu, a palavra saindo em um sussurro. Mas a resposta não era apenas sobre a queda, era sobre como ela se sentia segura nos braços dele, mesmo quando tudo parecia fora de controle. Os guaxinins, como que percebendo que a sua exibição já tinha causado estrago suficiente, saíram correndo do celeiro, desaparecendo na escuridão. A tensão do momento foi interrompida pela risada de Camila, que ecoou pelo espaço vazio, quebrando o feitiço que parecia tê-los aprisionado. Essa foi a coisa mais insana que aconteceu hoje, ela disse, ainda rindo e se afastando de Mateu, que a acompanhava com um sorriso que misturava alívio e algo mais profundo. Eu te avisei que precisava relaxar, ele respondeu, empurrando uma mecha solta do cabelo dela para trás da orelha. O toque foi breve, mas deixou um rastro de calor que Camila sentiu até a ponta dos dedos. Por um momento, o silêncio voltou, mas dessa vez não havia desconforto, apenas uma consciência mútua do que não precisava ser dito. Camila levantou-se, estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar, e juntos começaram a ajeitar o feno e recolher as lanternas derrubadas. Bem, ela disse, tentando soar despreocupada, pelo menos o ensaio de hoje vai ter uma história para contar. Sim, Mateu concordou, com o tom mais sério, olhando para ela com um brilho nos olhos. Mas acho que essa noite vai ser lembrada por mais do que apenas guaxinins. Camila sentiu o coração apertar e sorriu, mas desviou o olhar rapidamente, ciente de que a linha entre a encenação e o real estava se tornando cada vez mais tênue. O sol poente tingia o céu de Pinerídide com tons de rosa e laranja, projetando sombras alongadas sobre a neve cintilante. A fazenda Lovelygt, com suas decorações festivas e árvores iluminadas, parecia mais mágica do que nunca. Mas para Camila, a beleza da cena era um pano de fundo para o turbilhão de emoções que ela tentava sufocar. Durante todo o dia, Evelina tinha pairado ao redor de Camila como uma borboleta curiosa, com perguntas que pareciam inocentes, mas que carregavam uma ponta de desconfiança. Seus olhos atentos registravam cada interação entre Camila e Mateu, buscando sinais que confirmassem suas suspeitas. E, como se quisesse testar os limites, Evelina não perdia a chance de se aproximar de Camila, elogiando-a e flertando com Mateu de maneira sutil, mas suficientemente visível para incomodar. Mateu, por que não nos conta mais sobre como você e Camila se conheceram? Evelina perguntou durante uma entrevista improvisada na parte externa da casa. O sorriso dela era tão afiado quanto o ar frio que os rodeava. Mateu trocou um olhar rápido com Camila antes de responder, o maxilar tenso e os olhos escurecendo com uma emoção que ele tentava controlar. Foi em um dia de verão. Ela me derrubou de bicicleta porque queria passar primeiro na estrada da fazenda, Mateu respondeu, um sorriso forçado surgindo em seus lábios. Camila sempre foi determinada. Todos riram, inclusive Camila, mas ela sentiu o peso na maneira como ele a olhou. Evelina, por sua vez, não perdeu a oportunidade de tocar no braço de Mateu ao rir, algo que fez um lampejo de ciúme atravessar os olhos dele.
Quando a equipe finalmente começou a se dispersar para fazer tomadas noturnas das árvores iluminadas, Camila se afastou, sentindo o frio da noite finalmente alcançá-la. O peso da mentira estava mais sufocante do que nunca, misturado ao desconforto crescente ao perceber que Mateu estava diferente. A falsa relação entre eles parecia mais real a cada olhar, a cada sorriso cúmplice, a cada toque. Ela foi para a varanda da casa, abraçando a si mesma e observando as luzes que decoravam a fazenda. O ar estava quieto, e a noite parecia segura em seu silêncio. Mateu a seguiu, e por um instante, os dois ficaram em silêncio, ouvindo o som distante das risadas e dos sinos de Natal que ecoavam da vila. "Você está bem?" Mateu perguntou, a voz baixa e cheia de preocupação. Ele se aproximou, e Camila sentiu o calor que irradiava dele mesmo através do casaco. "Estou", ela mentiu, sem olhar para ele. "Só cansada." "Essa mentira é mais difícil do que pensei." "É, eu sei", ele respondeu, e ela pôde ouvir a hesitação na voz dele. "Camila, isso está me matando." Ela se virou para ele, surpresa pelo tom de voz. Os olhos dele estavam mais escuros sob a luz suave das lanternas que os rodeavam. Mateu parecia inquieto, como se estivesse à beira de dizer algo que segurava há dias. "O que está te matando, Mateu?" ela perguntou, sem perceber que sua voz saíra mais suave do que pretendia. "Ver você com ela, com aquela mulher tentando desenterrar qualquer coisa para desmascarar a gente", ele disse, dando um passo à frente. "E perceber que talvez isso não seja só uma mentira para mim." As palavras dele pairaram no ar por um momento, e Camila sentiu o chão sob seus pés vacilar. A confusão em seu peito se dissipou por um instante, substituída por uma clareza que a assustava e encantava ao mesmo tempo. "Mateu", ela começou, mas as palavras faltaram. "Camila, eu não sei quando isso deixou de ser só uma brincadeira para mim", ele continuou, os olhos fixos nos dela. "Mas cada vez que eu vejo você rindo, cada vez que tocamos e é pra valer, eu sinto que estou perdendo a linha entre o que é real e o que não é." O coração dela batia tão forte que parecia ecoar na noite quieta. Por um momento que pareceu infinito, Camila sentiu o mundo parar. Então, sem pensar, sem medir as consequências, ela deu um passo à frente e, com uma respiração trêmula, colocou as mãos nos ombros dele. "Talvez essa linha não exista mais", ela disse, a voz quase um sussurro. Mateu não hesitou. Inclinou-se para ela, os olhos presos aos dela até o último momento, antes de seus lábios se tocarem. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem testando o que aquilo significava. Mas rapidamente se aprofundou, trazendo à tona todas as emoções que eles haviam segurado por tanto tempo. A varanda, as luzes, o frio, tudo desapareceu enquanto eles se entregavam àquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, os olhos arregalados e cheios de algo que não precisava ser dito. Camila sorriu, nervosa, e Mateu passou a mão pelo cabelo, rindo baixinho, como se não pudesse acreditar no que acabará de acontecer. Isso vai complicar as coisas, não vai?" ela perguntou, a voz tremendo de emoção. "Com certeza", ele respondeu, mas o sorriso em seu rosto dizia que ele não se importava nem um pouco. E, naquele momento, Camila percebeu que talvez ela também não se importasse. A manhã na fazenda Lovelig surgiu com um brilho pálido, refletido na geada que cobria cada galho, telhado e trilha. O beijo da noite anterior ainda pesava no ar, como um segredo entre Camila e Mateu, um segredo que, embora silencioso, gritava em cada troca de olhares. A tensão entre eles oscilava entre a incerteza e a expectativa, e as palavras não ditas pairavam como um manto invisível. Mateu acordou cedo e foi para o celeiro, o lugar onde normalmente se refugiava para colocar os pensamentos em ordem. A penumbra fria e o cheiro familiar de feno e madeira o ajudavam a se concentrar. Ele não conseguia apagar da memória o toque dos lábios de Camila, a forma como ela o olhara logo depois, vulnerável e corajosa ao mesmo tempo. Como as coisas chegaram a esse ponto, ele se perguntou, sabendo muito bem a resposta. A linha entre a atuação e a realidade havia desaparecido, e agora ele estava afundado em sentimentos que não sabia se deveria esconder ou revelar.
Camila, por outro lado, estava na cozinha, fingindo se concentrar em preparar uma bandeja de biscoitos para os visitantes da tarde. Evelina voltaria com sua equipe para mais entrevistas e filmagens, e a ansiedade de Camila crescia à medida que o relógio avançava. Seus dedos tremiam levemente ao espalhar glacê sobre os biscoitos em forma de estrela, e ela se pegou olhando pela janela na direção do celeiro, onde sabia que Mateu estava. O som de passos atrás dela fez seu coração disparar, mas não era Mateu. Evelina entrou na cozinha com sua postura imponente e um sorriso que não alcançava os olhos. Camila. Que linda decoração, disse Evelina, sua voz melodiosa carregando um tom de interesse exagerado. Ela se aproximou, observando os biscoitos com uma falsa admiração. Você deve estar muito ocupada com todos esses preparativos e, claro, mantendo a aparência do relacionamento. A última palavra foi dita com uma leve inflexão que fez Camila congelar por um momento. Ela se recompôs rapidamente, forçando um sorriso. Sim, tem sido uma correria, mas estamos conseguindo manter tudo nos trilhos. Evelina estreitou os olhos, cruzando os braços sobre o peito. Sabe, Camila, estive pensando, seu namoro com Mateu parece quase perfeito demais, como um conto de fadas. Eu diria que é o tipo de coisa que merece ser explorada mais profundamente, não acha? Antes que Camila pudesse responder, Mateu entrou na cozinha, a expressão fechada suavizando-se ao ver Evelina, mas não completamente. Ele percebeu imediatamente a tensão no ar, e seu instinto protetor aflorou. Evelina, que surpresa, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Estamos prontos para a filmagem de hoje? Quase, respondeu Evelina, com um olhar que passava de Camila para Mateu como um raio-x, mas antes, eu queria conversar sobre algo um pouco mais íntimo. Sobre a história de vocês dois. Tenho certeza de que nosso público adoraria saber mais detalhes sobre como vocês se apaixonaram. Você sabe, os detalhes que tornam uma história verdadeira. O silêncio que se seguiu era espesso. Camila e Mateu trocaram um olhar breve, e ela soube que ele compreendia o perigo naquelas palavras. Evelina estava caçando qualquer inconsistência, e eles precisavam se manter firmes. Nossa história é simples, disse Mateu, a voz firme e controlada. Ele se aproximou de Camila, colocando a mão em suas costas de maneira protetora. Crescemos juntos, nos reencontramos após alguns anos e percebemos que o que tínhamos era mais do que amizade. É isso. Ah, que interessante, Evelina respondeu, fingindo interesse. É curioso que eu não tenha visto isso nas redes sociais de vocês antes deste concurso. Vocês parecem ter começado a mostrar esse amor bem, estrategicamente. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Evelina eram afiadas, e a verdade estava perigosamente perto de ser exposta. Mateu percebeu sua tensão e deu um passo à frente, encarando Evelina com um olhar que deixava claro que a conversa estava terminada. Evelina, sei que você adora uma boa história, mas o que importa é que estamos aqui, juntos, trabalhando pela fazenda que é tão importante para nós. Se isso não for suficiente, então nada será. Por um momento, Evelina permaneceu em silêncio, seus olhos escaneando os rostos de Camila e Mateu em busca de uma rachadura. Então, sorriu com falsa doçura. Claro, claro. Só queria garantir que nossa cobertura seja autêntica. Afinal, é o Natal que está em jogo. Ela deu meia volta e saiu da cozinha, deixando um rastro de desconfiança. Quando a porta se fechou, Camila deixou escapar um suspiro que não sabia que estava segurando. Mateu olhou para ela, a expressão se suavizando quando viu o brilho de preocupação nos olhos dela. Isso foi perto demais, ela sussurrou. Mateu assentiu, a mão ainda tocando suavemente as costas dela. Eu sei. Mas, Camila, precisamos conversar. Sobre ontem, antes que ele pudesse terminar, ela o interrompeu, com a voz trêmula. Mateu, eu não sei o que estamos fazendo. Se estamos salvando a fazenda ou arruinando tudo. Eu sei o que estou fazendo, ele disse, e sua voz era tão firme que fez Camila erguer os olhos para ele. Eu estou sendo honesto com o que sinto. O silêncio voltou, mas dessa vez estava carregado de significados.
Mateus se aproximou mais, os dedos tocando de leve a mão dela, entrelaçando-os em um gesto que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Camila sentiu uma lágrima ameaçar cair, mas a segurou, sustentando o olhar dele. Vamos enfrentar isso juntos, ela disse, mais para si mesma do que para ele. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquilo era verdade. O sol matinal surgiu timidamente por trás das montanhas de Pineridge, derramando sua luz dourada sobre a neve que cobria a fazenda Lovelygt. A calmaria do amanhecer contrastava com o tumulto no coração de Camila. O dia decisivo havia chegado, e ela sabia que era hora de enfrentar a verdade. Fingir já não era mais uma opção, não quando tudo o que estava em jogo era muito mais do que a fazenda. Mateus estava na varanda, esperando por ela. Seus olhos encontraram os dela, carregados de um misto de preocupação e determinação. Durante a noite, enquanto as estrelas cintilavam no céu gelado, eles haviam conversado sobre o que significava continuar com a mentira. Agora, ambos sabiam que a única maneira de seguir em frente era com a verdade. Você está pronta? Mateus perguntou, a voz baixa, mas firme. Ele estendeu a mão para ela, um gesto que significava mais do que apenas apoio, era um compromisso de enfrentar qualquer coisa juntos. Camila respirou fundo e assentiu, segurando a mão dele. Sim. Vamos fazer isso. Evelina Vargas estava no centro da atenção, vestindo um casaco branco que contrastava com a escuridão do cabelo preso em um coque elegante. Sua equipe de filmagem ajustava as câmeras e testava os microfones enquanto os moradores da cidade começavam a se reunir, curiosos e animados. O evento estava prestes a começar, mas Evelina ainda carregava em seu semblante a suspeita que vinha nutrindo desde o início. Camila, Mateus, prontos para mostrar ao mundo por que esta fazenda merece ser o centro das festividades de Natal? A voz de Evelina ecoou, carregada com sua assinatura teatralidade. Camila trocou um olhar com Mateus e, pela primeira vez, sentiu uma onda de coragem aquecê-la por dentro. Ela deu um passo à frente, seu coração martelando com cada palavra que se preparava para dizer. Evelina, antes de começarmos, há algo que precisamos dizer. Algo que vocês todos precisam saber. O murmúrio entre a multidão foi instantâneo. Evelina levantou uma sobrancelha, seus lábios esboçando um sorriso curioso. A equipe de filmagem apontou as câmeras para Camila, capturando o momento com precisão. O que vocês viram nas últimas semanas foi em parte uma mentira, começou Camila, sua voz trepidando apenas no início. Quando eu me inscrevi no concurso, exagerei um detalhe. Mateus e eu não éramos um casal de verdade. A reação da multidão foi um choque silencioso, e Evelina apertou os lábios, como se estivesse prestes a interromper. Mas Camila ergueu a mão, continuando antes que alguém pudesse falar. No entanto, o que aconteceu ao longo desse tempo foi que percebemos algo que sempre esteve lá, mesmo que não soubéssemos. Mateus, ainda segurando a mão dela, sorriu de forma reconfortante. O que começou como uma mentira se tornou a coisa mais verdadeira que já vivi, ele completou, olhando nos olhos de Camila. Não esperávamos que isso acontecesse, mas aconteceu. E é por isso que estamos aqui hoje, não para continuar com o engano, mas para mostrar que a paixão e o amor por essa fazenda e por quem somos não é uma farsa. O silêncio que seguiu parecia interminável. Camila sentiu cada segundo se arrastar como uma eternidade, enquanto Evelina os observava com um olhar indecifrável. Então, algo inesperado aconteceu, um aplauso ecoou da multidão. Primeiro um, depois vários, até que a praça em frente à fazenda estava repleta de aplausos e murmúrios emocionados. Uma das senhoras mais velhas da cidade, que costumava ajudar com as decorações natalinas da igreja, deu um passo à frente. Camila, você tem sido uma parte de nossa comunidade desde sempre. E ver a sua luta pela fazenda nos faz lembrar do que é importante, a união, a coragem e o amor verdadeiro. As palavras da senhora arrancaram lágrimas dos olhos de Camila. Evelina, diante da reação inesperada, deixou que um sorriso leve surgisse em seus lábios. Ela deu um passo em direção a Camila e Mateus, e com um gesto que não era esperado, estendeu a mão para ambos. Bem, parece que o verdadeiro espírito de Natal está vivo e muito bem aqui, disse, a sinceridade ecoando em sua voz.
Acho que essa é a história que merece ser contada. O clima que antes era tenso se transformou em um calor que desafiava o frio da manhã. A equipe de filmagem capturou os momentos de emoção enquanto os moradores de Pineridge se aproximavam para apoiar Camila e Mateu, oferecendo palavras de incentivo e sorrisos calorosos. No centro de toda aquela comoção, Camila olhou para Mateu, o coração ainda disparado, mas agora com um novo tipo de certeza. Ele a puxou levemente para mais perto, e sem pensar duas vezes, beijou-a de forma intensa e apaixonada. A multidão explodiu em aplausos e risadas, a neve começando a cair de forma suave, como uma bênção silenciosa do céu. E assim, sob os flocos brancos que dançavam ao redor deles e os aplausos dos amigos e vizinhos, Camila e Mateu selaram a história que começou com uma mentira e terminou com a verdade mais importante de todas, o amor que encontraram um no outro e na fazenda que sempre foi seu lar. Obrigado por assistirem à história. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, isso ajuda muito. E agora, cliquem no vídeo que está aparecendo na tela, é uma história emocionante com mais romance e reviravoltas que vão fazer você querer assistir até o fim. Não percam!